Bom, vamos dar continuidade ao nosso assunto. A gente está estudando medidas de tendência central, medidas de centralidade, e na última aula a gente falou um pouco a respeito sobre a média. A aula de hoje, a gente vai falar sobre mediana, que é uma outra medida de tendência central. Porque nem sempre a média ela vai ser utilizada como medida de tendência central. Por exemplo, vamos pensar na seguinte situação. Imagine que você está em sua casa e aí você pega as suas últimas contas de água. E lá tem, deixa eu ver, 6, 9, vamos pegar as 9 últimas contas de água. E aí no primeiro mês, vamos falar sobre a mediana, né? Coloca aqui mediana. E aí no primeiro mês, o consumo de água foi de 33 metros cúbicos. No segundo mês, 31 metros cúbicos. No terceiro mês, 34. No quarto mês, 32. No quinto mês, 34 novamente. 32, 102, 34 e, por fim, 30 metros cúbicos. Então, observe que aqui eu tenho o consumo mensal, mês a mês, nos 9 meses. Vocês pegaram as suas contas e fizeram esse registro nesses 9 meses. Vamos calcular a média aritmética desses valores, para ver o que é que está acontecendo aqui. Então, quando a gente já sabe calcular a média, então a média aritmética é dada pela soma de todos esses registros, dividido pela quantidade total, ou seja, 33, mais 31, mais 34, mais 32, mais 34, mais 32, mais 102, mais 34, mais 30. Tudo isso dividido pela quantidade total de observações, que foram 9. Ou seja, a média é a soma, né, do consumo, de todo o consumo dos 9 meses, dividido pela quantidade de meses, que é 9. Essa soma aqui, 33 mais 31 mais 34, aqui vai dar 362. 362. Que dividido por 9, isso aqui vai dar aproximadamente 40,2. Então, o que seria a média aqui? A média seria a média de consumo. Então, o consumo médio seria de 40,2. Mas se você observar bem, está bem distante da média, né? Por quê? Porque você tem as medidas ali variando entre 32 e 34 metros cúbicos mês a mês. Então, esse valor encontrado para a média, ele não representa com fidelidade uma medida de tendência central. O consumo dessa sua residência vai apontar para um valor sempre entre 32 e 35, o consumo, né? Está ali variando entre 33, 31, 34, 35. Não é isso? Metros cúbicos. Além disso, dos 9 valores registrados, 8 são menores que a média, e elas estão distantes, entre aspas, ao menos 6 unidades dela. Por exemplo, no primeiro mês, 33, olha a distância da média para esse primeiro elemento, né? Quase 7, né? No segundo mês, 31, uma distância de 9 metros cúbicos, né? 34, uma distância de 6, né? Então, esses valores eles estão muito distantes da média. Então, o que é que está acontecendo com essa distribuição aqui? Então, observe que nessa situação, a média ela foi afetada por um valor, por um único valor, que foi muito discrepante do consumo em relação aos demais. O valor de 102 metros cúbicos registrado num único mês, ele pode ser explicado por um vazamento de água que tem acontecido na sua casa, ou esqueceu uma torneira aberta. Então, observe que foi apenas em um único mês que aconteceu esse valor absurdo, né? 102. Então, sempre se você observar bem ali, se você omitir esse valor 102, você está sempre gastando entre 30 e 34 metros cúbicos, né? E assim, teve um mês que aconteceu que gastou 102, né? Então, como eu falei, pode ser explicado por vazamento de alguma
alguma válvula ou torneira, esse consumo atípico, né? Então, desse modo, é importante a gente conhecer outra medida de centralidade, além da média, né? A fim de que façamos uma análise mais completa para interpretar e caracterizar esse conjunto de dados. Essa outra medida de centralidade, ela é definida como mediana. Então, como é que eu faço aqui, professor, para encontrar a mediana dessa distribuição aqui? Então, para a gente encontrar a mediana dessa distribuição, o primeiro passo é a gente pegar essa distribuição e colocar em rol. Rol. O que seria rol, professor? Então, rol é quando você ordena uma distribuição. Você coloca em ordem. Essa ordem pode ser no sentido crescente ou decrescente, tanto faz. Então, vamos pegar essa distribuição aqui e colocar em rol, que no caso é em ordem. Vamos considerar a ordem crescente, do menor para o maior. Então, o menor consumo foi 30, depois o 31, depois do 31, o 32, que aparece duas vezes, estão vendo? 32. Então, eu coloco aqui 32, 32 novamente. Depois o 33, que ele aparece uma única vez, não é isso? O 34, que aparece três vezes, uma, duas, três, então eu coloco aqui 34, 34 e 34. E por último, 102. E a gente totaliza 3, 6, os 9, né? Os 9 elementos. A gente coloca em ordem crescente. Observe que eu vou destacar um valor aqui, que é o 33. Observe que esse 33 ele está bem no centro da distribuição, né? Ele divide essa distribuição em 4 amostras para a esquerda e 4 amostras para a direita. Né? Todos os valores que estão à esquerda de 33 são menores que 33. Todos os valores que estão à direita do 33 são maiores que 33. Esse valor de 33, no caso aqui é o consumo, 33 metros cúbicos, ele é chamado de mediana. E representa, nesse exemplo, uma medida de centralidade mais fiel a esse conjunto de dados. Ok? Então, observe que essa distribuição, se a gente for tomar a mediana, se a gente tomar, nesse caso, a mediana como medida de centralidade, observe que todos os valores estão bem próximos dessa medida de tendência central, né? 30, 31, 32, 34. Então, esse valor aqui ele é mais exato do que a média. Porque se a gente for considerar a média para essa distribuição, a média ela vai estar distante dos valores da distribuição. Então, uma média valendo 40, sendo que os valores estão próximos de 30, né? 31, 32. Observe que a média ela foi afetada por um único valor. Então, quando você tem um valor que é afetado pela média, a média ela é afetada por esse valor, a gente pode utilizar uma outra medida de centralidade, que é a mediana. Então, a gente vai formular a definição de mediana aqui embaixo. Então, definição. Vou colocar aqui, definição. Vamos definir aqui o que é a mediana. Então, sejam x1 menor ou igual a x2 menor ou igual a x3 menor ou igual a reticências menor ou igual a xn, vírgula, os valores ordenados, os n valores ordenados. Observe que eu coloquei aqui um sinal de desigualdade, né, justamente para representar essa ordem. Por uma variável quantitativa x, por uma variável quantitativa x, um conjunto de observações. Um conjunto de observações.
Então é o seguinte, observe que a gente pegou o consumo de água nos 9 últimos meses, como exemplo, e aí o que é que a gente fez? A gente pegou e ordenou, ou seja, a gente fez essa primeira parte aqui, a gente colocou em ordem, a gente colocou em ordem crescente. Poderia ser também em ordem decrescente, não tem problema. No caso, os N valores, no caso foram 9 valores, né? Então a gente pegou, ordenou esses 9 valores por uma variável quantitativa X, que no caso a variável é o consumo em metros cúbicos, e aí a gente vai definir média da seguinte forma. Então, o que é a média? Desculpe, mediana. Vou representar por MR. MR. Então, a mediana, ela vai ser igual. A gente vai fazer duas sentenças aqui. Ela vai ser igual ao elemento de posição n mais 1 sobre 2, se caso o n for ímpar, se n é ímpar. Já eu explico isso aqui, certo? Então, ele vai ser o elemento de posição n mais 1 sobre 2, se n é ímpar, ou ele vai ser o elemento de posição x n sobre 2 mais x n sobre 2 mais 1. Que vai ser a média aritmética. Dividido por 2, se n é par. Ah, professor, não entendi não isso aqui. Tá bem simples, ó. Toda vez que você tiver uma distribuição de elementos, e essa distribuição de elementos for ímpar, tiver um número ímpar de elementos, por exemplo, nesse exemplo do consumo, o que aconteceu? Você tem 9 elementos, ou seja, você tem um número ímpar de elementos. Então, a mediana, ela vai ser o elemento central. Ela vai ser o elemento de posição n mais 1 sobre 2. Ou seja, como eu tenho 9 elementos, então 9, presta atenção, 9 elementos. Quem que vai estar no meio dessa distribuição? O quinto elemento, né? Esse quinto aqui vai ser a minha mediana, porque ele divide a distribuição em 4 para a esquerda e 4 para a direita. Então, toda vez que eu tiver uma distribuição com um número ímpar, então você ordena essa distribuição e pega o elemento que está no meio. O elemento que está no meio é a mediana. Cuidado, você tem que ordenar essa distribuição. Se você não ordenar essa distribuição, você erra. Porque tem que estar em ordem, tem que estar em ordem crescente. Se você pegar um conjunto de dados, você pegar 9 dados, por exemplo, e aí você verifica que não está ordenado, aí você esquece de ordenar, aí o professor falou que a mediana é o elemento que está no meio. Aí você pega o elemento que está no meio ali, é a resposta. Não, tem que ordenar primeiro. Coloque em ordem, e aí você encontra a mediana. Ah, professor, e se a distribuição tiver um número par de elementos? Se a distribuição tiver um número par de elementos. Então, vamos verificar, vamos fazer outra... vamos pegar um outro conjunto de dados, e aí a gente, com o número par agora, vamos pegar, por exemplo, em um lote de 100 unidades de peças, né? A cada 100 lotes foram encontrados algumas peças defeituosas, certo? Então, no primeiro lote, foram encontradas 6 peças defeituosas. No segundo lote, foram encontradas 4. No terceiro, 9. No quarto, 6. No quinto, 3. No sexto, 8. No sétimo, 1. Oitavo, 4. Nono, 5. E por último, 6. Então, vamos supor que eu fabrique lotes de parafusos e eu fabrico sempre de 100 em 100. E dentro desses 100, a cada lote, cada 100 que eu fabriquei, aí no primeiro lote tinha 6 que parafusos estavam defeituosos. No segundo tinham 4. No terceiro tinha 9 com defeito. Então, observe que aqui que eu tenho uma distribuição e eu quero calcular a mediana dessa distribuição. Então, como é que eu faço para calcular a mediana dessa distribuição? O primeiro passo é você colocar em rol. Você vai ordenar isso aqui, colocar em ordem. Então, vamos montar o rol aqui. A gente sempre pode considerar um rol crescente. Certo? Um rol. Vamos ordenar isso aqui. Do menor para o maior, eu tenho o 1,
o 1. Depois do 1, eu tenho o 3, que aparece uma única vez. Depois do 3, eu tenho o 4, que aparece 2 vezes. Depois do 4, eu tenho o 5, aparece uma única vez, né? Aqui o 5. O 6 aparece 1, 2, 3 vezes. Então, 6, 6 e 6. Tem mais algum? O 8 e o 9. O 8 e o 9. Aqui. Pronto. Eu tenho quantas observações aqui? Vamos contar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu tenho um número par de observações. Professor, então vamos pegar o elemento central. E aqui, quem vai ser o elemento central? Aí você olha para o 5, né? O 5 parece ser o elemento central. Mas se você contar a quantidade de elementos que tem para a esquerda, você tem 4 elementos aqui. Aqui você tem 4 elementos. É isso? 1, 2, 3, 4. E se você olhar para a direita, você tem 5 elementos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Né? E aí que a gente volta ali para aquela definição de mediana. Então, quando a gente tem um número par de elementos, a mediana vai ser a média aritmética dos dois elementos centrais, certo? Ou seja, não tem 10 elementos, então vai ser a média dos elementos de posição 10 dividido por 2, que é 5, então quinta posição, mais o de sexta posição, que é 5 mais 1, 6. Então vai ser a média aritmética desses dois caras aqui. E o que é a média aritmética? É a soma dos 2 dividido por 2. Então, quando você tem uma amostra, e essa amostra ela tem um número par de elementos, então a média ela é calculada como, aliás, a média não, desculpa, a mediana, ME, ela vai ser calculada como a média aritmética dos dois elementos centrais, ou seja, 5 mais 6 dividido por 2, que vai dar 11 dividido por 2, que é igual a 5,5. Então, observe que a mediana é 5,5. E também observe que a mediana ela não faz parte dessa amostra, né? Não tem problema. Não tem problema. Então, nesse caso aqui, a mediana é dado por 5,5. Entenderam a questão de mediana? Como é que a gente encontra a mediana? Sim. Vai entender? Sim. Sim. Lohana perguntou, depois daqui vem quem? Essa é a última aula, Lohana. Eu vou finalizar aqui finalizar a parte de moda. A gente faz alguns poucos exercícios e eu libero vocês. Uhum. Pronto. Então a gente já viu moda, a gente já viu mediana, aliás, média, mediana, e agora a gente vai ver uma outra medida de tendência central, que é a chamada moda. Então, gente, como o próprio nome já diz, moda, o que seria moda? Quando é que uma coisa está na moda? Quando ela aparece muito, não é isso? Eu vou tomar esse mesmo exemplo aqui, o exemplo dos parafusos, para a gente verificar o que seria moda. Deixa eu abrir aqui moda. Vou falar sobre a moda, que é a nossa última medida de centralidade, que é a moda. Vamos pegar essa mesma informação aqui dos parafusos defeituosos, né? Eu tenho um lote com 6 defeituosos, 4, 9, 6, 3, 8, 1, 4, 5 e 6. Pronto. Então a gente define a moda de uma distribuição, gente, o elemento que aparece com maior frequência. Então, isso que é moda. É o elemento que vai aparecer com uma maior frequência. Então, se vocês analisarem aqui, qual é o elemento que mais aparece nessa distribuição? Quem é? 6. 1, 2, 3. Então, acabou. A moda é isso. A moda é o elemento que mais aparece numa distribuição.
Então, vou definir moda como MO, de moda. Então, a moda aqui dessa distribuição, 6. MO igual a 6. Só isso. Professor, pode acontecer de uma distribuição não ter nenhuma moda? Pode. Então, se os elementos eles não têm repetição, por exemplo, se eu botar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, você tem essa distribuição. Observe que todos os elementos eles aparecem uma única vez, então, nesse caso, ele não tem moda. Então, ele é chamado de amodal. Deixa eu só definir a moda aqui embaixo. Então, definição. Definir a moda. Moda é o valor que apresenta maior frequência numa distribuição. Quando eu falo maior frequência, é o que mais ela aparece, certo? Moda é o valor que apresenta maior frequência absoluta numa distribuição de dados. Então, se, por exemplo, tem uma distribuição e não tem moda, a gente diz que ela é amodal. A distribuição é amodal. Amodal. Quando não tem moda. Vou colocar um exemplo aqui do lado. 2, 3, 4, 7, 10, 12, por exemplo. Essa distribuição aqui não tem nenhuma moda. Todos os elementos aparecem uma única vez. Então, a gente diz que essa distribuição ela é amodal. Ela pode ser modal, quando tem uma única moda. Ela pode ser bimodal, trimodal. Então, a gente coloca esses prefixos para representar a quantidade de elementos que tem a moda. Então, bimodal, por exemplo, é quando você tem aqui 4, 4, 5, 6, 8, 8, 10, 12, 13, 13 e 13. Estão vendo aqui essa distribuição? Então, observe que essa distribuição ela tem duas modas. Tem dois elementos que aparecem uma mesma quantidade de vezes, que é o 4 e o 13. Então, a gente diz que a moda é o 4 e o 13 e essa distribuição ela é bimodal. Poderia ser também trimodal, quando aparece 3 e assim vai. Então, gente, a aula de hoje é basicamente isso. Medidas de tendência central. A gente estudou média, aritmética simples e ponderada na última aula. Na aula de hoje a gente finalizou com mediana e moda. Na aula de segunda-feira a gente começa medidas de dispersão. A gente vai falar um pouco sobre desvio, sobre variância e desvio padrão. Então vamos pegar aqui algumas questões sobre isso aqui que a gente acabou de ver. Lá na página 138, eu vou deixar esses exercícios para a semana que vem. No caso, vocês vão fazer os exercícios de índice par. Então, eu vou pegar aqui umas questões para a gente fazer. Vou pegar umas 3 questões aqui para a gente fazer aqui. Exercícios resolvidos. Deixa eu copiar aqui. Vou fazer essa questão 29. Pronto. Questão 29 lá da página 138. Página 138. Então, ó, lá na página 138, que é questão 29, ele pede para a gente calcular a média, a mediana e a moda para cada conjunto de valores. Então, aqui ele dá os valores e ele pede para a gente calcular a média, mediana e moda. Então, na primeira questão, letra A. Opa. Letra A.
Vamos calcular a média da letra A. Então, a média vai ser igual à soma de todos esses elementos dividido pela quantidade de elementos. Ou seja, 2 mais 3 mais 3 mais 3 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. Vou chamar um pouquinho para cá. Mais 4. Tudo isso dividido pela quantidade de elementos que eu tenho na distribuição. No caso, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dividido por 9. Logo, a minha média vai ser 2 mais 2, 4, mais 3, 7, 10, 13, 17, 21, 25, 29. Então, 29 dividido por 9. O 29 dividido por 9, isso aqui vai dar aproximadamente 3,2. 3,2 aproximadamente. 3,2. A gente já calculou a média. Agora a mediana. Mediana. Eu tenho quantos elementos aqui? 9. Não é isso? 9 elementos. Então, se eu tenho 9 elementos, então a mediana é o elemento central. E como eles já estão em rol, eles já estão ordenados na ordem crescente, onde é que está meu elemento central aqui? Olha ele aqui, o 3, né? Então, minha mediana é 3. E quem seria a moda, professor? A moda é o elemento que mais aparece. É fácil observar que nessa distribuição, o elemento que mais aparece é o 4. Então, a minha moda é 4. Essa aqui já foi a letra A. Letra B. Primeiro passo, média. Então, a média vai ser igual a quem? A soma desses elementos. 16 mais 18, mais 18, mais 17, mais 19, mais 18. Tudo isso dividido por, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 distribuições. 16 mais 18, mais 18, mais 17, mais 19, mais 18. Então, vamos fazer essa soma aqui. Então, 16 mais 18 dá 34, mais 18 dá 52, mais 17 dá 69, mais 19 dá 88, mais 18 dá 106. Em cima eu tenho 106 dividido por 6, aqui vai dar 17,66 aproximadamente. 17,66. Então, a média dessa distribuição é aproximadamente 17,66. Então, observe que a média está bem próxima, né, dos valores. Ok. Então, observe que a média ela não foi afetada por nenhum número aqui. Até porque nenhum número está discrepante aqui. Na letra A também, a média 3,2 ela está bem próxima ali do 2, do 3, do 4. Quem seria a mediana? A mediana. Agora, aqui a gente tem que tomar cuidado, porque aqui a gente tem que ordenar, tem que colocar em ordem, né? Aqui não está em rol ainda. Então, vamos fazer aqui o rol dessa distribuição. Então, do menor para o maior, eu tenho 16, depois o 17, depois o 18, que aparece quantas vezes? 1, 2, 3 vezes o 18, e finaliza com o 19. Ok. Você tem um número par de elementos, então se você tem um número par de elementos, significa que a mediana é a média aritmética dos dois elementos centrais. Ou seja, eu tenho ali as posições 3 e 4. Então a mediana vai ser a média aritmética desses dois caras, ó. 18 mais 18 dividido por 2, que dá 18. Vai dar 36 dividido por 2, que dá 18. Então a mediana é 18. E a moda é o elemento que mais aparece, de maior frequência, e o de maior frequência é o 18. Tranquilo? Letra C. Vamos calcular a média. Então vai ficar 1, mais 5, mais 3, mais 2, mais 4, tudo isso dividido por 5.
1 mais 5, 6, mais 3, 9. 9 mais 2, 11. 11 mais 4, 15. 15 dividido por 5, e isso aqui dá 3. É a média bem conveniente. Média 3. Mediana. Mediana, a gente tem que colocar em rol. Colocando em rol, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E observe que o elemento central é o 3. Né? Que bateu, que por coincidência aqui também era 3. Mas não façam isso não. Não vamos pegar a mediana aqui não. A gente tem que colocar em ordem. Nesse caso, a mediana foi 3. E a moda, professor? Nesse caso aqui não tem moda. Porque não tem um elemento que aparece mais de uma vez, né? Então aqui é a modal. A modal. Beleza? Letra C. Vamos para a letra D. Letra D, quais são os elementos? 11, 8. Então, vamos fazer a média. 11 mais 8 mais 15 mais 19 mais 6 mais 15 mais 13 mais 21. Tudo isso dividido pela quantidade de elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 6, 7, 8 elementos. Então, somando aqui, vamos lá. 11 mais 8 dá 19, mais 15 dá 34, mais 19 dá 53, mais 6 dá 59, mais 15 dá 74, mais 13 dá 87, mais 21 que dá 108. 108 dividido por 8. 108 dividido por 8, isso aqui é igual a 13,5. Isso aqui é a nossa média, certo? 13,5. Mediana, professor. Mediana, tem que fazer o rol. Colocar em ordem. Então, colocando em ordem esses elementos, eu tenho o primeiro é o 6, depois o 8, 6, 8, depois o 11, depois o 13, depois do 13 vem o 15, é isso? O 15 aparece duas vezes, 15, 15, depois o 19 e depois o 21. Pronto. Tem quantos elementos ali? 8. Então, se eu tenho 8, então a mediana vai ser a média aritmética dos dois elementos centrais, que são esses dois cabos aqui. Observe que eu separei em 3 para a esquerda, 3 para a direita. Então, a mediana, nesse caso, vai ser a média aritmética desses dois cabos. Ou seja, 13 mais 15 dividido por 2. Dá 28 sobre 2. E 28 sobre 2, 14. Essa aqui é a nossa mediana. E a moda? Tem algum elemento que aparece ali? Mais de uma vez? Tem, né? O 15. O 15 aparece duas vezes. Então, a moda é o 15. Letra E. Letra E. Vamos pegar aqui os elementos. 44, 43, 42. A média vai ser igual. 44 mais 43 mais 42 mais 43 mais 45 mais 44 mais 40 mais 41 mais 49 e mais 46. Ok. Tudo isso dividido por... Vou botar a reguinha aqui. Tem quantos elementos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tudo isso dividido por 10.
Vamos fazendo a soma em cima. Vamos lá. 44 mais 43, 44 mais 43, mais 42, mais 43, mais 45, mais 44, mais 40, mais 41, mais 49, mais 46. Essa soma aqui vai dar 437. 437. Dividido por 10. Faço uma divisão por 10, eu desloco a vírgula uma casa para a esquerda. Então, isso aqui vai dar 43,7. Então, está aqui a nossa média. Agora vamos para a mediana. Detalhe, mediana a gente tem que colocar em rol. A gente tem que lembrar disso aqui. Rol. Bora lá. Então, do menor para o maior, eu tenho 40. Está aqui 40. Depois 41. Depois do 41 eu tenho 42. Depois do 42 eu tenho 43, que aparece duas vezes. Então, 43, 43. Depois do 44, que aparece duas vezes também, tá vendo? 44, 44. Depois o 45. Depois o 46. E por fim, o 49. Ok, coloquei em ordem crescente. Como eu tenho 10 elementos, então a mediana vai ser a média aritmética dos dois centrais, que é o de posição 5 e 6, né? 5 e 6. Então, onde é que estão os elementos de posição 5 e 6? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Estão aqui, esses dois. Então, vai ser a média aritmética desses dois caras, né? De 43 e 44. Então, a mediana vai ser 43 mais 44 dividido por 2. Isso aqui vai dar 87 dividido por 2. E 87 dividido por 2 dá 43,5. 43,5. Então, essa é a nossa mediana. E a moda são os elementos que mais aparecem. O 43 e o 44. Né? Então, aqui a gente tem uma distribuição bimodal. Né? Tem duas modas, que é o 43 e o 44. A gente coloca aqui bimodal. Pronto. Deixa eu ver se tem mais alguma questão interessante para a gente fazer, para a gente finalizar a nossa aula. Uma questão ímpar. Questão ímpar, acho que eu vou pegar esse de número 33. A gente faz essa última questão 33 e finaliza a nossa aula. Questão número 33. Só essa questão, a gente finalizar a aula. Essas questões também podem ajudar vocês a resolver as questões que eu passei, que é até amanhã, tá bom? Não esqueçam de enviar. Uma empresa paga todo ano um bônus de fim de ano para os seus funcionários. Neste ano, a empresa já pagou bônus a 40 dos seus 50 funcionários, como mostra a tabela. Então, ali tem o número de funcionários e o valor do bônus em reais. Então, a primeira coluna é a frequência do número de funcionários, a segunda coluna é o valor do bônus em reais. Qual é a mediana dos valores já pagos de bônus pela empresa? E agora, professor? Mediana. Eu tenho aqui uma tabela. Só que nessa tabela, observe o seguinte, pense bem. Você tem 8 funcionários que têm bônus de R$300.
você tem 14 funcionários com bônus de 600 e 18 funcionários com bônus de 1.000. Se você fosse organizar esses valores dos bônus, você teria 30 valores para organizar em ordem crescente, que é a mediana. A mediana você tem que colocar em rol. Então você faria, ó, você colocaria aqui o 300, 8 vezes, não é isso? Para representar os 8 funcionários. Depois você colocaria o 600, e aqui o 600 você colocaria 14 vezes. E por fim, o 1.000, que seriam 1.000 vezes, né? Aliás, 1.000 vezes. Seriam 18 vezes, que é o total de funcionários. Então aqui 1.000. 1.000, 1.000, reticências, 1.000. Aí vamos lembrar da frequência acumulada, gente. Ó, daqui para cá, eu tenho quantos elementos? Eu tenho 8 elementos. Por quê? Porque eu tenho 8 funcionários que recebem 300. Beleza. Daqui do 8 para cá, eu tenho 14 funcionários que recebem 600. Logo, eu vou ter um total de 14 mais 8, que é 22. Ou seja, daqui para cá é 14, certo? E aqui eu já tenho 22 funcionários. E para finalizar, eu tenho os outros 8, né? Que receberam 1.000. Que está aqui. Quando vocês forem fazer questões sobre mediana, que vier dessa forma, vocês não precisam fazer esse esquema que eu fiz. Por que você fez isso aí, professor? Porque aqui você vai ter um total de... É como se você tivesse aqui... Você tem 30 elementos aqui, que são os 30 funcionários. Desses 30, 8 recebem 300, 14 recebem 600 e 8 recebem 1.000. E aí, como é que eu faço para calcular mediana, professor? Então, mediana. Como você tem um número par de elementos, nesse caso aqui você tem a mediana vai ser a média dos dois elementos centrais. E quem são os elementos centrais? Como você tem um número par de elementos, então a mediana aqui vai ser os elementos de posição n sobre 2, mais o seu sucessor, que é n sobre 2 mais 1, dividido por 2, porque é a média. Então, se você tem 30 elementos, quem são os dois centrais? Os dois centrais vai ser os elementos que estão na posição de 15, né? Que é 15 dividido por 2, aliás, que é 30 dividido por 2, o de posição 15 e o de posição 16. Ou seja, elemento de posição 15 mais elemento de posição 16 dividido por 2. E quem são esses elementos? Ó, os de 300 já ocupam as 8 primeiras posições, certo? Depois vem o nono, o 10º, o 11º, até o 22º, eu vou ter os elementos que ocupam a posição que tem como valor do bônus R$600. Então, ele vai cair dentro desse intervalo. Né? Então, os elementos que tem a 15ª e a 16ª posição, no caso, são os elementos com bônus em reais de 600. Né? Então, aqui vai ser 600 mais 600 dividido por 2, isso aqui é R$600. Logo, a mediana dos valores pagos pela empresa é de R$600. Né? Porque é muito mais fácil você fazer desse jeito do que você pegar todos os 30 valores e colocar ali, e procurar quem está na 15ª e 16ª posição. Isso aí ia dar muito trabalho, né? Imagina você pegar o 300, repetir 8 vezes, depois pegar o 600, repetir 14 vezes, depois pegar o 1.000 e repetir 18 vezes. Só para encontrar os dois centrais, né? Então, os dois centrais, você já sabe que vai cair ali no 600, né? Que é os elementos de posição 15 e 16. Sabe-se que 10 dos funcionários restantes receberão bônus de 600 ou R$1.000. Qual é o número de funcionários que devem receber bônus de R$600 para que a mediana dos 50 valores seja R$800? E agora? Ainda falta pagar o bônus de 10 funcionários, certo? Qual é o número de funcionários que devem receber bônus de R$600 para que as medidas para que a mediana dos 50 valores seja R$800?
Aí vamos pensar o seguinte, vão entrar 10 funcionários. Então, se vão entrar 10 funcionários, eu vou ter agora um total de 50, certo? Eu vou ter um total de 50 funcionários. Se eu tiver um total de 50 funcionários, a minha mediana, ela vai ser 800, que é o que está falando a questão aqui. A mediana vai ser 800. E para a mediana ser 800, o que é que deve acontecer? Como eu tenho agora 50 funcionários, eu tenho um número par de funcionários, então significa que a mediana, ela vai ser a média aritmética dos dois elementos centrais. Então, 50. Quem são os dois elementos centrais? Obviamente é o 25 e o 26, não é isso? Ou seja, aqui eu vou ter o elemento de posição 25 somado com o elemento de posição 26 dividido por 2. Isso aqui é a minha mediana, e a mediana tem que dar 800. Ok? Ela tem que dar 800. Então, significa que esse 2 que está dividindo, eu vou passar para outro membro multiplicando, e significa que a soma desses dois elementos, os elementos de posição 25 e 26, tem que ser igual a 1.600. Tem que ser igual a 1.600 reais. Porque o 2 passa multiplicando 800, 2 vezes 800 é 1.600. Ok? Qual deve ser o número de funcionários que devem receber bônus de 600 reais para que a mediana seja 800? Então, significa, para isso aqui dar 1.600, esse cara aqui, ele tem que receber 600 reais, e esse cara aqui tem que receber 1.000. Não é isso? Então, os caras que estão na posição 25, até a 25 eles têm que receber 600. E aí, o que entra na 26ª posição, ele vai receber salários de R$ 1.000. Agora, vamos voltar aqui para o nosso antigo esquema, o esquema com 40 pessoas, eu vou acrescentar 10, certo? Então, ó, aqui eu tenho 22 posições. Dessas 22, que terminam em 600, eu tenho que acrescentar mais quantas pessoas que recebem 600 reais? Eu tenho que acrescentar, ó, até o 25. Então, 22, 23, 24, 25. Eu tenho que acrescentar 3 pessoas com bônus de 600 reais, e os demais vão receber, no caso, os outros 7 vão receber bônus de R$ 1.000. Então, 3 pessoas com bônus de 600, 7 pessoas com bônus de R$ 1.000. Bem interessante essa questão. Bônus de 1.000. Ok? Então, resolvida a questão. Quem quiser anotar depois, a aula vai estar disponível lá no YouTube, depois vocês param, dão um pause e vocês copiam. Quem chegou por agora, quem chegou depois, faz o seguinte, bota presente no chat, que eu já vou encerrar aqui a presença e já vou finalizar a aula também. Tranquilo? Quem está aqui ainda, que não colocou presente, já coloca. E aqui eu vou parar a gravação e finalizar nossa aula de hoje.